Vamos falar do alecrim dourado, né? Alecrim dourado. Vocês sabem essa expressão, alecrim dourado? É quando a pessoa é protegidinha. Protegidinha, ai, alecrim dourado. Ninguém pode falar dele, gente. Ninguém pode. Não pode. Não pode falar do Eduardo Leite. Não pode, né? Porque a mídia comercial, ela tá doida para encontrar alguém que possa ser páreo para o maior presidente que o Brasil já teve, né? Um dos maiores e mais importantes políticos do mundo. Nasce um a cada 100 anos. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então a mídia, ela está num desespero muito louco para conseguir. E aí, o que aconteceu? Uma tragédia no Rio Grande do Sul. Uma tragédia anunciada. Anunciada. Porque tanto o governador quanto o prefeito são de direita e nada fizeram para prevenir desastres ambientais, assim como o senhor Bolsonaro, que quando foi presidente cortou em 99% as verbas para a prevenção de desastres ambientais. Né? Eles sempre falaram, isso não existe aquecimento global, não existe câmbio climático, não precisamos fazer nada, vamos lá abrir pasto, né? Vamos causar erosão no solo, vamos degradar a natureza. Não é isso que eles defendem? Porque na hora que uma barragem rompe, que uma enchente faz deslizar em costas, não são os ricos que sofrem. São os pobres, eles não estão interessados em proteger os pobres. Não estão. Só que agora, a gente está agora numa etapa que, além da direita fazer, ou melhor, não fazer nada para prevenir desastres ambientais, ainda somos proibidos de criticar os alecrins dourados da mídia, o governador Eduardo Leite. Somos obrigados a nos calar diante da inépcia dele. Né? O que é inépcia? Incompetência. Temos que nos calar, porque não pode, gente, não vamos melindrar, né? Não vamos melindrar, como dizia o Moro na Lava Jato, não vamos melindrar um apoio tão importante, né? Coloca aí o editorial do Estadão, Tati, por favor. Olhem só. Editorial. A tragédia que comove o país. Num cenário como esse, seria especialmente cruel atribuir a dimensão da catástrofe a uma suposta má gestão estadual, como alguns oportunistas estão tentando fazer. Ai, gente, é muito engraçado, não é não? Eu acho engraçado. Deixa eu pegar aqui as pérolas do editorial do Estadão de hoje. Não podemos. Quem critica o Eduardo Leite é oportunista. Não são os oportunistas que estão lá, fiz até vídeo sobre isso, olhem aí depois. Não são os oportunistas que estão lá, não, fazendo isso, não. Tentando usar a tragédia para se promover. Somos nós que criticamos e apontamos, nós, o povo, os parlamentares de esquerda, que apontamos as falhas do governo. Ele é governador. Se ele fosse do PT, as falhas estariam sendo apontadas. Imagina, né? Vamos fazer editorial para proibir que se aponte falha em governo. É demais. É o cúmulo do puxa-saquismo de uma imprensa que se diz isenta, imparcial, né? Deixa eu ler aqui o trecho, né? Cerca de 885 mil imóveis estão sem abastecimento de água, mais de 443 mil estão sem energia elétrica, a maioria nos arredores de Porto Alegre. Algumas regiões podem permanecer inabitáveis por semanas ou até meses, até que seja possível apurar a extensão dos estragos e reconstruir a infraestrutura de serviços públicos essenciais. Num cenário como esse, seria especialmente cruel atribuir a dimensão da catástrofe a uma suposta má gestão estadual, como alguns oportunistas estão tentando fazer. É evidente que todos os governos são, de um jeito ou de outro, responsáveis pelo que acontece na região que administram.
Mas claramente estamos diante de um evento climático. Ué, não era um negacionista até outro dia? Não era mentira o aquecimento global? Que surpreenderia até o mais precavido dos gestores. Por isso, não se trata de uma questão meramente orçamentária ou de descaso da defesa civil. Ai, gente, que coisa. A situação é absolutamente excepcional e requer, portanto, medidas também excepcionais. Como disse o governador gaúcho Eduardo Leite, o Estado precisará de um amplo plano de reconstrução, a exemplo do Plano Marshall, que financiou a recuperação da Europa no país. Não é momento para apontar culpados. Nem parece que esse pessoal deu um golpe contra a Dilma por causa de pedalada, hein? Nem parece. Não é momento para apontar culpados e transformar esse cenário de destruição em palanque político, mas de direcionar verba federal e de emendas parlamentares para salvar o Estado e autorizar um orçamento de guerra para enfrentar o caos. Ai, gente, que piada que é essa nossa mídia, né? Não, piada, tá? E aí, só para a gente o Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional deu ontem uma matéria extensa sobre a tragédia lá no Sul, né? Depois que foram criticados, porque no Fantástico mostraram mais o show da Madonna do que a tragédia no Sul. Foram criticados. E aí fizeram ontem, o William Bonner foi até Canoas para mostrar serviço, né? E lá ele fez a matéria. Eu gostei do tweet aqui, desse tweet aqui, ó, do Jeff Miola. Coloca aí, Tati. Resumindo, né? Que a gente não vai. Eu mesmo não assisto o Jornal Nacional desde que o Cid Moreira morreu, ou não, morreu não, está vivo, desde que o Cid Moreira se aposentou. Jeff Miola, além de oportunista, o Eduardo Leite é um ingrato. No Jornal Nacional, ele agradeceu a ajuda de 27 governadores e uma genérica Força Nacional, mas não agradeceu o presidente Lula. Levou os poderes da República para reconstruir o Estado. Leite mostrou como age um verme. É isso mesmo. É isso mesmo. Como é que pode uma coisa dessas? A gente tem que proteger o alecrim dourado da mídia. Mas ele não é homem, não tem hombridade, nem dignidade, hombridade, para reconhecer a ajuda imediata do governo federal. Imediata, né? Colocou todos os órgãos do governo à disposição, independente do partido, aquele partideco do Aécio, que é o partido do governador. Independente disso, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês a manchete do UOL. Né? A manchete do UOL que deixa claro qual é, o que o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite fizeram para prevenir. Aqui, ó. Só que olha a safadeza. Porto Alegre, né? Porto Alegre é o governo, Porto Alegre é a prefeitura, né? Porto Alegre, isso aqui é uma metáfora, uma metonímia, né? Como a gente aprendeu na escola. Porto Alegre não investiu um centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Falta de manutenção comprometeu o sistema contra cheias construído nos anos 70. Não foi Porto Alegre que não investiu um centavo. Foram o governador e o prefeito, ambos de direita. Então, quer dizer que a gente não pode criticar a falta de investimento em prevenção contra enchentes dos alecrins dourados da mídia comercial? Por quê? Que negócio é esse, gente? Até que ponto chega a parcialidade de uma mídia que se diz imparcial? Me digam. É impressionante ou não é? E é claro que, além das críticas, nós temos o direito, inclusive, de fazer memes. Porque agora o senhor Eduardo Leite está postando fotos com a mão no bolso, assim, olhando para o desastre.
Ele agora está. Alguém falou para ele: governador, bota a mão no bolso, olhando para o desastre, que vão achar que o senhor está fazendo alguma coisa, que o senhor está preocupado. Algum marqueteiro falou para ele que essa postura dele com a mão no bolso, olhando para as enchentes, vai repercutir bem no eleitorado. Obviamente, já virou zoação, né? Coloca o meme aí, por favor, Tati. Olha lá. Ele com a mão no bolso, tá vendo, gente? Não tenho ideia do que fazer. E aí ele de novo com a mão no bolso, olhando o desastre. Continuo sem ter ideia do que fazer. Olha só, nós somos mídia independente. Nós somos mídia independente. Então aqui essa regra de alecrim dourado não rola, não. Nós vamos apontar todos os erros dos governantes gaúchos nessa tragédia. Isso não é politizar tragédia, isso é responsabilizar os responsáveis pela tragédia, tá? Porque se dependesse da mídia, aquele políticozinho lá do Novo teria derrubado o muro, que é a única proteção, é a única coisa, gente, que ainda protege o Guaíba de arrasar com a cidade de Porto Alegre. Nós estamos aqui para ser a pedra no sapato de vocês, tá bom?